Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aqui quem fala com você é o professor Jonatas Duarte. Vamos pegar esse exercício aqui para a gente se lembrar dos conceitos aí de seno, cosseno e tangente, né? Que sempre vai estar relacionado ao triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo mesmo? É o triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Lembrando que no triângulo retângulo, assim como em todo e qualquer outro triângulo, né, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, certo? O objetivo aqui é a gente encontrar o valor de x, né, que no caso aqui representa a nossa hipotenusa. Lembrem-se, a hipotenusa sempre é ao lado maior do triângulo retângulo e ela sempre está oposta ao ângulo de 90 graus. E os outros dois lados são chamados de cateto, certo? Então, para a gente calcular o valor de x, que é a nossa hipotenusa, e nós vamos começar por ele, nós vamos usar essa formulazinha aqui, ó. Vou chamar esse cara aqui de A e vou chamar esse cara aqui de B, tá? Então vai ser x ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Geralmente na literatura aí você vai achar o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, beleza? Bom, se a gente conhece os dois catetos, fica tranquilo, através dessa fórmula aqui, encontrar a hipotenusa, né? Então, vamos lá? Vai ficar assim, ó, x ao quadrado, que é o que eu estou procurando, igual a ao quadrado, que no caso aqui é 3, né? Então, vai ser 3 ao quadrado, mais b ao quadrado, que no caso aqui é 4. 4 ao quadrado. X ao quadrado, então, vai ser igual a 3 ao quadrado é 9. E 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 dá 25. X ao quadrado igual a 25. Certo? Como é que a gente faz agora para sumir com esse quadrado aqui? Uma vez que a gente quer descobrir o valor de x. E não de x ao quadrado. É só aplicar a raiz quadrada dos dois lados. Por que tem que aplicar dos dois lados? Porque aí eu não altero a igualdade. O que você fizer de um lado, você fazendo do outro, a igualdade continua prevalecendo. Então, tem uma propriedade de radiciação que me diz que toda vez que o expoente do radicando for igual ao índice da raiz, o resultado é o próprio radicando. Então, com isso a gente elimina o quadrado do x. E a raiz quadrada de 25 é 5. Pronto, encontramos o valor de x. Ou seja, a medida da nossa hipotenusa nesse triângulo aqui é 5. A gente não está medindo nada aqui, né? Nós só estamos calculando, então por isso que nem tem unidade de medida aqui, ou seja, não tem metro, centímetro, quilômetro, não tem nada. Então, só a fins de cálculo mesmo. Agora vamos pensar aqui no seno, cosseno e tangente. Reparem que nós temos dois ângulos aqui, alfa e beta, e aí é para a gente calcular seno, cosseno e tangente de alfa, seno, cosseno e tangente de beta. Vamos lá. Para calcular o seno de beta, você vai pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa, né? Então, lembrem-se disso, ó, cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Para encontrar o cosseno de alfa, você vai pegar a medida do cateto adjacente e dividir pela hipotenusa. E para encontrar a tangente, você vai pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente, tá? Isso vai valer, obviamente, para o ângulo alfa e para o ângulo beta, certo? Então, vamos fazer aqui embaixo, aqui, ó, o seno de alfa, então, eu só vou deixar indicado, tá? Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? É o 3, então vai ser 3. E quem é a hipotenusa? Quanto é que mede a hipotenusa? Nós calculamos aqui, 5. Então, o seno de alfa é 3/5. E o cosseno de alfa? O cosseno de alfa a gente calcula usando o cateto adjacente, né, que é o cateto que toca o ângulo que você está trabalhando aqui, ó. No caso, é o 4 e divide pela hipotenusa, tá vendo? Então, vai ficar 4/5. E para calcular a tangente de alfa, nós vamos pegar o valor do cateto oposto, tá aqui, ó, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, 3 dividido por 4. Pronto.
encontramos os valores de seno de alfa, de cosseno de alfa e de tangente de alfa. Agora vamos partir para o cálculo do seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta. Eu vou escrever aqui embaixo novamente, porque a gente ficou um pouquinho sem espaço lá em cima, né? Então, seno de beta, cosseno do ângulo beta e a tangente do ângulo beta. Como é que a gente calcula isso? Vamos lá. Usando a mesma formulazinha. O seno do ângulo beta, reparem que agora nós estamos trabalhando com este ângulo aqui. Seno de todo e qualquer ângulo é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Como a gente está trabalhando com esse ângulo aqui agora, o cateto oposto a esse ângulo é o 4. E a hipotenusa continua sendo 5. Então, vai ser 4 sobre 5. E o cosseno de beta é o cateto adjacente, que é o que toca o ângulo, no caso agora é o 3, dividido pela hipotenusa, tá vendo? Que é 5. E por último, a tangente de beta. Como é que eu vou calcular a tangente de beta? Tá aqui, ó. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ok? Então vai ficar 4 sobre 3. Sendo assim, nós revisamos aqui, né, como é que a gente chega ao valor de seno, cosseno e tangente. E como é que a gente usa o teorema de Pitágoras para achar a hipotenusa. E obviamente, se você tem a hipotenusa e um dos catetos, você consegue achar o outro. No nosso caso aqui, nós tínhamos o valor dos dois catetos, né? E não tínhamos o valor da hipotenusa. E aí nós conseguimos encontrar. Mas se a gente tivesse, por exemplo, só o valor desse cateto e só o valor da hipotenusa, a gente conseguia encontrar o outro cateto. E assim, jogando com os outros valores também, certo? E aí, gostou do vídeo? Então compartilha com todo mundo. Seja bem-vindo, um grande abraço e até a próxima.